Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso novo curso de Departamento Fiscal. E nessa aula eu vou brevemente voltar a falar aqui sobre os regimes de tributação e nós vamos falar hoje especificamente sobre o Simples Nacional. Então vamos lá, né? Atualmente no Brasil existem três regimes de tributação principais, que são eles: o Simples Nacional, que é o foco dessa aula, voltado para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4.800.000 reais. O lucro presumido já é voltado para empresas com movimentação mais robusta, empresas prestadoras de serviço legalmente regulamentados e empresa em que o Simples Nacional não seja uma boa opção. E o lucro real já é voltado para empresas com faturamento anual superior a 48 milhões e também bancos, empresas do ramo financeiro, empresas de factoring, sociedades de crédito imobiliário, empresas de tamanho médio, entre outras, né? Por exemplo, uma empresa que tem um grande volume de despesa em relação ao seu faturamento também pode ser interessante optar pelo lucro real. Mas hoje, né, essa aula, o foco é o Simples Nacional. Então nós vamos falar agora apenas sobre o Simples Nacional, beleza? Então vamos lá. O Simples Nacional é um regime de tributação voltado para micro e pequenas empresas. Na maioria dos casos, é o regime menos oneroso. Porém, em algumas situações, o Simples Nacional pode não ser a melhor opção para determinadas empresas. No Simples Nacional, a empresa paga os tributos de forma unificada, ou seja, em uma única guia de arrecadação, né, como PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS, ISS, ICMS e IPI. Então, a empresa optante pelo Simples Nacional paga uma única guia que está lá englobada com todos esses tributos que você está vendo aí na tela, que é uma guia chamada DAS. Então vamos lá. Apesar do Simples Nacional ser um regime onde os tributos são pagos de forma unificada, haverá casos em que os contribuintes optantes desse regime deverão recolher tributos à parte, ou seja, por fora do Simples Nacional. Então veja, apesar do Simples ser um regime onde você paga uma única guia e você tem lá todos os tributos embutidos, existem alguns casos em que você vai pagar alguns tributos à parte, ok? Que são esses aí, o ICMS-ST na entrada, ou seja, quando você comprar mercadorias com substituição tributária, você vai pagar o ICMS lá na entrada, ok? Isso aí por fora do Simples Nacional, porque o seu fornecedor vai cobrar o ICMS-ST lá na nota fiscal de venda, beleza? E aí, quando você revender esse produto, você não vai pagar novamente o ICMS. E aí, lá dentro do Simples Nacional, dentro do PGDAS, que nós vamos ver, você tem a opção de marcar lá que o ICMS foi por substituição tributária. E aí, você não vai pagar o ICMS novamente. Outro caso é o ICMS diferença de alíquota. Esse caso aqui é quando você compra uma mercadoria de outro estado e aí a alíquota interna do produto é maior do que a alíquota interestadual. Lembra que eu disse que a alíquota interestadual pode ser 4%, se for produto importado, ou 7% ou 12%. Então, as alíquotas internas do ICMS são 17, 17,5%, 18%. Então, muitas vezes vai acontecer de, quando você comprar de outro estado, você vai ter que pagar a diferença de alíquota. A diferença de alíquota, é importante dizer aqui, que ela acontece quando você compra mercadorias para uso e consumo da sua empresa ou ativo imobilizado. Né? Por exemplo, você tem uma empresa e você comprou um veículo para uso da empresa, então é um ativo imobilizado, então pode sofrer diferença de alíquota. Ou você comprou, por exemplo, um computador. Computador também é um ativo imobilizado, vai usar ali dentro da empresa. Então, pode, né, sofrer diferença de alíquota.
Isso se a alíquota interna daquele produto específico que você comprou for superior à alíquota interestadual, ou seja, aquela alíquota do ICMS que vier destacada na nota fiscal. E um outro que eu não coloquei aqui é o ICMS antecipação parcial. Por que eu não coloquei aqui? Porque basicamente ele é a mesma coisa da diferença de alíquota, só que ele é cobrado sobre as compras para comercialização, industrialização e também muitas vezes aí sobre os fretes. Então, isso aí vai depender de estado para estado. A maioria vai cobrar esse tributo, ok? Então, se você comprar, você é optante pelo Simples Nacional. Se você comprar mercadoria de outro estado, independente se é para uso e consumo, ativo mobilizado, industrialização, comercialização ou mesmo conhecimento de transporte, frete, né? Você vai pagar diferencial sobre a operação. Ok? Só que quando o diferencial é sobre material de uso e consumo ou ativo imobilizado, a gente fala ICMS diferença de alíquota. Quando essa diferença é sobre uma compra para industrialização ou industrialização, por exemplo, a gente chama de antecipação parcial. Beleza? Mas na prática é a mesma coisa, é um diferencial. E também o ISS retido, né? Quando houver aí um caso em que um fornecedor emitiu uma nota fiscal para você de serviço e ele reter o ISS, você vai ter que pagar isso à parte do Simples Nacional também. Veja, o valor a pagar no Simples Nacional varia de acordo com o faturamento bruto da empresa e da atividade, entre outras variáveis que veremos a seguir. Então, no Simples Nacional, você paga os tributos sobre o seu faturamento bruto. E, aliás, quando eu falo faturamento bruto aqui, eu estou me referindo ao faturamento total menos devoluções, ok? Então veja aqui, né, os anexos do Simples Nacional. Como eu vou saber quanto que eu vou pagar de imposto? Então veja, suponhamos que você tenha uma empresa comercial, veja aqui que eu estou no anexo 1, o anexo do comércio, voltado para empresas do comércio. E veja, se você tem uma empresa que fatura até R$180 mil por ano, você vai pagar então 4%, né, se você for uma empresa comercial. E esses 4% aqui, eu estou me referindo a uma venda comum, não sujeita à substituição tributária. Se for uma venda sujeita à substituição tributária do ICMS, lá dentro do PGDAS, ele vai subtrair ali o valor do ICMS. Aí acaba que você vai pagar 2,75%, porque ele vai abater 1,25% ali, que é referente ao ICMS. Então, se for uma venda sem ST, você vai pagar 4%. Uma venda com ST, você vai pagar 2,75%. Agora veja que as outras faixas acima de 180 mil, você vai ter que obedecer uma fórmula para poder calcular. Porque veja, de R$180 mil e 1 centavo a R$360 mil, né, isso no anual, esse faturamento anual, você paga 7,3%, porém você tem uma dedução ali quando você fizer o cálculo de R$ 5.940. E veja que essa tabela vai até o final lá, a última faixa, que chega até R$ 4.800.000. E eu vou mostrar para você como funciona o cálculo aqui. Agora aqui eu vou mostrar para você o anexo 2, o da indústria. A indústria vai pagar 0,5% a mais do que o comércio, sempre é 0,5% a mais. Então, se é indústria, paga 0,5% a mais do que o comércio, que é referente ao IPI, okay? Que é um imposto sobre produtos industrializados que apenas as indústrias pagam. Então, veja que é a mesma coisa, é a mesma tabela, porém, percentuais e deduções diferentes. E aqui o anexo 3, que é o de serviços. Se você tiver uma empresa prestadora de serviços, você pode cair aqui no anexo 3. E aí é a mesma tabela, porém com percentuais diferentes e deduções diferentes. Aqui temos o anexo 4, que também é para serviços. Então, quando a gente fala serviços, vai depender de que serviço a sua empresa
presta para a gente saber qual vai ser o anexo correto. Aqui no anexo 4, por exemplo, entra advocacias, empresas que prestam serviço de limpeza, por exemplo, algumas construtoras, então elas vão cair aqui nesse anexo 4. E o anexo 5, que é o anexo mais oneroso, né, aquele que paga mais tributos, né, que os percentuais são maiores, veja aqui, é onde vai entrar, por exemplo, as empresas que prestam serviço de atividade legalmente regulamentada. Porém, né, dependendo da folha de salários dela, ela pode ser tributada pelo anexo 3. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, veja, são 5 tabelas, uma para cada tipo de atividade, para determinados tipos de atividade, porém com percentuais e deduções diferentes. Então veja aqui como funciona o cálculo do Simples Nacional. O cálculo do DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, será feito com base na seguinte fórmula. Então veja, eu coloquei a fórmula aí para você, né? É uma fórmula meio feia quando você bate o olho nela, mas não é muito difícil de você internalizar ela não. Veja que FAT significa faturamento mensal de determinada atividade e veja, quando você tem no Simples Nacional várias atividades, você tem que fazer o cálculo em separado, né? Então, se você tem comércio, você faz um cálculo lá para o comércio, se você tem serviços, você faz um cálculo lá para os serviços, enfim, você tem que fazer os cálculos separadamente de cada atividade. Por quê? Porque cada atividade está sujeita a um anexo diferente. Então, veja, o FAT é o faturamento mensal de determinada atividade, RBT12 é a receita bruta dos 12 meses anteriores ao período de apuração, né? Então, os 12 meses antes daquele mês que está sendo calculado, a receita bruta total. A LIC é a alíquota constante dos anexos 1 a 4, que são essas alíquotas aqui, veja, a alíquota, você vê aqui as alíquotas, é onde você vai utilizar elas. Beleza? Opa, eu passei aqui. E aí, PD é a parcela a deduzir constante nos anexos 1 a 4, que é aqui onde você vê aqui, ó, valor a deduzir. É esses valores aqui que você vai deduzir. E, por fim, lá você tem o porcento no final da fórmula, que ele vai dar para você a alíquota final, né, do seu faturamento. Sobre o seu faturamento que você vai pagar. Então, veja um exemplo aqui. Empresa comercial com faturamento de R$250 mil no mês. Então, quer dizer, ela é uma empresa comercial, ela faturou R$250 mil no mês, ela está na 5ª faixa do Simples Nacional. Por quê? Porque suponhamos que ela tenha faturado R$3 milhões nos últimos 12 meses. Então, veja, vou voltar aqui no anexo 1 do comércio. Então, veja, ela está na 5ª faixa, ela está ali entre R$1.800.000 e 1 centavo a R$3.600.000. Então, ela está ali na alíquota de 14,7, com valor a deduzir de R$85 mil. Beleza? Vamos voltar para o exemplo. A alíquota, então, 14,3, dedução R$87.300, anexo 1, porque ela é uma empresa comercial. Então, veja o cálculo do DAS, o Simples Nacional a pagar no mês. Faturamento vezes receita bruta dos últimos 12 meses vezes alíquota, menos parcela a deduzir, tudo isso dividido pela receita bruta dos 12 meses anteriores, por cento. Então, veja, faturamento do mês, 250 mil, vezes a receita bruta dos últimos 12 meses foi 3 milhões. Então, veja, 3 milhões vezes 14,3%, que é a alíquota que está lá na tabela. Isso menos 87.300, que é a parcela a deduzir, que está lá na tabela. Tudo isso dividido por 3 milhões por cento. Então, veja, o DAS é igual a 250 mil vezes, o resultado ali deu 429 mil, né, da multiplicação, menos 87.300, tudo isso dividido por 3 milhões por cento. E veja que no final ali você encontra 250 mil vezes 11,39%. Então, quer dizer que a alíquota final dessa empresa foi de 11,39%. E aí ela vai pagar, então, um DAS de R$ 28.475, ok? Então, todo esse cálculo aqui, essa fórmula, ela serve para você encontrar a sua alíquota
efetiva, a alíquota final a pagar. Veja que lá na tabela a alíquota é 14,3, mas a empresa, na verdade, pagou 11,39, justamente por conta daquela dedução que ela tem direito lá. Continuando aqui, um segundo exemplo. Empresa industrial. Então, aqui ela já está no anexo 2, o anexo da indústria, com faturamento mensal de R$ 140 mil. Suponhamos que ela esteja na quarta faixa, porque ela faturou R$ 1.680.000 nos últimos 12 meses. A alíquota, então, segundo aquela tabela lá, é 11,2% e a dedução é R$ 22.500, né? Anexo 2. Então, se você jogar na fórmula todos esses dados ali, mesma coisa como eu já demonstrei, você vai ter então uma alíquota efetiva de 9,86% e aí você multiplica o seu faturamento do mês, né? R$ 140 mil vezes 9,86%, que dá os 13.804 ali. Então, o Simples Nacional a pagar dessa empresa hipotética no mês. Então, vamos continuar aqui mais um exemplo. Uma advocacia. A advocacia já cai no anexo 4, como eu falei para você. Uma advocacia com faturamento mensal de R$ 100 mil. Ela está na quarta faixa, suponhamos que ela faturou R$ 1.200.000 nos últimos 12 meses. Então, ela tem lá, segundo aquela tabela, uma alíquota de 14%, uma dedução de R$ 39.780. Então, julgando na fórmula, você vai ter ali uma alíquota efetiva de 10,69% e ela vai pagar ali um valor de Simples de R$ 10.690, ok? Então, é simplesmente pegar verificar a tabela, pegar os dados e jogar na fórmula. Muito simples. E aí, né, é importante eu frisar aqui que aquele cálculo, você não precisa se preocupar tanto com ele, ok? Com aquele cálculo, com aquela fórmula lá, você não precisa se preocupar tanto com aquilo, porque quando você for tirar o Simples Nacional de uma empresa, o próprio programa lá, o PGDAS, vai fazer aquele cálculo para você. Você simplesmente vai jogar os valores lá, ok? Você não vai precisar se preocupar com aquele cálculo. Aquilo ali é só para você entender como o PGDAS chega no valor final a pagar. E também para você explicar para o seu cliente, né? Às vezes o seu cliente pergunta, como que chega nesse valor? E é daquela forma lá, como eu mostrei. Então veja, antes de vermos um exemplo de cálculo do DAS para empresas prestadoras de serviços sujeitas ao anexo 3 ou 5, precisamos entender primeiro o que é o fator R. Então veja, eu mostrei para você o exemplo de cálculo no anexo 1, comércio, no anexo 2, que é indústria, e no anexo 4, que é para serviços de advocacia, serviços de limpeza, construtoras, entre outras. Agora, nós vamos ver sobre o anexo 3 ou 5. Então, como eu vou saber se a empresa vai ser tributada no anexo 3 ou 5? Então, veja, algumas atividades estarão sujeitas ao fator R, para determinação do anexo em que serão tributadas no Simples Nacional. Exemplo, atividades médicas, representação comercial. Então, veja, algumas empresas de determinadas atividades, algumas empresas que exercem determinadas atividades, estarão sujeitas ao fator R. E o que é esse fator R, né? O fator R é o resultado da divisão da folha de salários pelo faturamento dos últimos 12 meses. Então, folha de salários dos últimos 12 meses dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses. E o que é folha de salários, né? Folha de salários é aquilo que a empresa paga para os funcionários, né? A folha de pagamento dos funcionários, o valor bruto, mais o prolabore dos sócios, se houver, mais o FGTS pago dos funcionários, mais o INSS pago dentro do Simples Nacional, em relativo ao mês anterior. Então, veja, tudo isso compõe a folha de salários. Então,
o que você faz? Você pega o total da sua folha de salários dos últimos 12 meses e divide pelo seu faturamento dos últimos 12 meses. Então, veja, para a apuração do fator R, considera-se como folha de salários o valor total pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração, a título de salários, folha de pagamento, retiradas pro labore, acrescidos dos encargos com contribuição previdenciária e FGTS. Então, tudo isso compõe a folha de salários. Então, veja, sempre que o fator R do período em questão for igual ou superior a 28%, a empresa será tributada no anexo 3 do Simples Nacional. Se o fator R do período em questão for inferior a 28%, a empresa será tributada no anexo 5. O anexo 5 é aquele anexo mais oneroso, mais caro. Então, veja, se a empresa tem uma despesa de folha de pagamento, superior a 28% do faturamento dela, então ela paga menos imposto no Simples Nacional. Se a folha de pagamento dela for inferior a 28% do faturamento, ela paga mais imposto dentro do Simples Nacional. Por isso que eu falei para você que, dependendo do caso, para algumas empresas, o lucro presumido pode ser uma opção melhor do que o Simples, ok? Então, vamos continuar aqui. Exemplo 1. Folha de salários dos últimos 12 meses de uma empresa hipotética, R$100 mil. Então, suponhamos que nos últimos 12 meses, ao período de apuração ali que ela está calculando simples, ela teve uma despesa de folha de pagamento total de R$100 mil. E o faturamento dela dos últimos 12 meses foi R$300 mil. Então, veja, o que é o fator R? O 100 mil dividido pelo 300 mil, que dá 33,33%. Ou seja, essa empresa cai no anexo 3, porque o fator R ficou acima dos 28%. Então, veja, significa que 33,33% de tudo que essa empresa fatura, ela gasta com folha de salários, ela gasta com funcionários, ela gasta com Prolabore, ela gasta com FGTS e INSS. Então, quer dizer, ela vai pagar menos imposto dentro do Simples Nacional, ela vai cair no anexo 3. Agora, um outro exemplo, o exemplo 2, a folha de salários dos últimos 12 meses foi R$50 mil. Então, nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, essa empresa teve um total de folha de salários de R$50 mil. E o faturamento total dos últimos 12 meses foi R$270 mil. Então, veja, o fator R, 50 mil, dividido por 270 mil, que deu 18,51%. Então, quer dizer, ficou abaixo dos 28%. Então, essa empresa aqui, do exemplo 2, cai no anexo 5, que é o anexo que paga mais imposto, ok? Então, vamos continuar aqui. Agora, voltando aqui nos dois anexos, que a gente está falando, que é o anexo 3 e o anexo 5. Veja que o anexo 3, você começa ali com 6% e vai até 33%. E no anexo 5, você já começa ali com um percentual bem mais alto. Você já começa com 15,5%. Então, o anexo 5, como você pode perceber, é um anexo mais oneroso. Então, a empresa paga mais imposto no anexo 5 do que no anexo 3. Então, tudo vai depender do fator R da empresa. Então, as empresas que têm um fator R abaixo de 28%, elas caem no anexo 5, nesses percentuais gigantescos aqui. E aí, dependendo do caso, pode ser uma boa opção para essa empresa optar pelo lucro presumido e não pelo Simples Nacional, ok? Então, vamos lá, Vamos mais alguns exemplos aqui. Empresa de representação comercial, quer dizer, essa atividade está sujeita ao fator R, com faturamento mensal de R$80 mil. Ela cai na quarta faixa, supondo que ela faturou R$960 mil nos últimos 12 meses, ela tem então lá, pela tabela, uma alíquota de 20,5% e uma dedução de R$17.500. O valor da folha de salários dos últimos 12 meses dela foi R$96 mil.
Veja, o fator R dela foi 10%. Por quê? O valor da folha de salários dos últimos 12 meses foi 96 mil. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses foi 960 mil. Então, dá 10% só. Então, ela caiu no anexo 5. Então, se você jogar os dados naquela fórmula ali, você vai ter uma alíquota efetiva de 18,72% e vai pagar ali R$ 14.976 de Simples Nacional. E mais um exemplo aqui, uma outra empresa, né? Supondo que essa mesma empresa de representação comercial, com os mesmos valores, porém, a folha de salários dela nos últimos 12 meses foi R$ 276 mil, né? Então, quer dizer, todos os funcionários dela lá ganham bem, né? Eles ganham salários altos. Então, supondo lá que o fator R ali ficou, então, em 28,75%. Então, essa mesma empresa cai no anexo 3. Então, no anexo 3, ela vai ter ali uma alíquota efetiva de 12,29 e ela vai pagar, então, R$ 9.832. Então, veja a diferença aqui. Num, ela paga 14 mil, aliás, quase 15 mil, né? E no outro, ela paga quase 10 mil. Então, dá uma diferença de R$ 5 mil só dentro de um mês. Então, veja, né? Como faz diferença você ser tributado no anexo 3 para o anexo 5. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos a uma pequena interatividade para a gente gravar melhor isso aí. Número 1. A empresa Souza Medeiros Representação Comercial obteve, em outubro de 2019, um faturamento total de 260 mil, faturamento dos últimos 12 meses, 3.289.452,10, folha de salários dos últimos 12 meses, 917.757,14, e aí ele me pergunta, qual será o valor do DAS a pagar referente a essa competência? Eu já coloquei ali a fórmula para você, coloquei a tabela dos dois anexos, tanto do 3 quanto do 5 para você. Então, eu quero que você calcule para mim qual vai ser o valor do DAS a pagar. Então, se você quiser pausar, olhar com calma, pensar, fazer o cálculo aí, eu recomendo que você faça o cálculo para você ficar fininho aí nos cálculos. Então, vamos às alternativas. Alternativa A, 54.886. Alternativa B, 44.668. Alternativa C, 36.608. Alternativa D, 34.580. Ou alternativa E, 51.948. Então, pense um pouco. Vamos lá, vamos conferir a resposta. E a resposta correta é a alternativa A, 54.886. Veja, ela vai cair no anexo 5. E ela está ali na quinta faixa de faturamento. Então, como que se deu esse cálculo? É o que eu vou mostrar aqui para você agora, para que você entenda. Veja, ela caiu, ela teve ali um fator R de 27,9%. Então, quer dizer, ela quase chegou no 28%, mas não chegou. Então, ela caiu no anexo 5. Aqui eu coloquei 6, mas está errado, tá? É anexo 5. Esse anexo 6 aqui, ele não existe mais. Caiu no anexo 5, na quinta faixa. Então, julgando os dados ali na fórmula, você tem ali uma alíquota efetiva de 21,11% e você vai pagar ali, então, um valor de simples de R$ 54.886, ok? Então, veja, igual eu falei para você, esse cálculo você não vai necessariamente precisar se preocupar com ele. Por quê? O próprio PGDAS, o Programa de Cálculo do Simples Nacional, vai fazer esse cálculo para você. Só que isso aqui é para você entender como o PGDAS, né, chega no valor final a pagar. Porque imagina, se você trabalha num escritório de contabilidade e não sabe como que você chegou naquele valor, ok? Então, é assim que funciona. Então, esse slide aqui já está falando exatamente isso, né? Que você não tem que se preocupar tanto com o cálculo, aquilo ali é apenas para você entender como que o PGDAS chega naquele valor lá. E agora eu vou mostrar para você como você faz para calcular o Simples Nacional, como você faz isso dentro do PGDAS. Então, veja, você vem no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br, não tem www, você clica em ECAC, marcado ali.
Depois, você clica em acessar, você vai cair nessa tela, você clica em acessar. Depois você cai nessa tela e clica em certificado digital, onde você vai entrar com o certificado digital da sua empresa ou o certificado digital do contador ou do procurador, né? Então, se você tem procuração, você usa o certificado digital do procurador. Se você é o contador e você tem procuração, também pode usar o certificado do contador. Mas aqui eu estou mostrando aqui como se eu estivesse usando o certificado digital da própria empresa. Você vai precisar ter um certificado digital ou um código de acesso. Se você não tem nenhum certificado digital, você tem que fazer um código de acesso aqui. Nessa própria página você consegue fazer. Então veja, você seleciona o certificado digital e aí você vai cair nessa tela aqui, você vai clicar em Simples Nacional, depois você vai clicar aqui nessa opção PGDAS-D e DFIS. Eu sei que a resolução não está legal, está bem clara, mas é porque realmente não fica legal quando eu faço print de sites. Mas acho que dá para você entender aí. Depois você clica aqui na opção Declaração Mensal, Declarar, e você vai selecionar o mês que você quer declarar. No caso aqui eu coloquei 9 de 2019 e vai clicar em Salvar. Depois, ele vai te perguntar qual foi a receita bruta da empresa no mercado interno e no mercado externo. Então, a receita bruta é o faturamento total da empresa dentro do mês, ok? E isso vale, é o faturamento da matriz mais as filiais, né? Se houver filiais. Então, é o faturamento total, matriz mais filiais. E aqui você separa as receitas do mercado interno, né? As receitas que você teve dentro do país e as do mercado externo, se por acaso você trabalhar com exportação. Se você fizer exportação, você vai ter as receitas no mercado externo também. E aí você clica ali em salvar e veja que ele já te dá ali uma observação, informar a receita de todos os estabelecimentos, ok? Matriz mais filiais. Então, veja, feito isso, você vai selecionar as atividades que você desenvolve. Então, eu assinalei aqui que essa empresa fez revenda de mercadorias sem substituição tributária do ICMS. Ela fez venda de mercadorias industrializadas pelo próprio contribuinte, ou seja, ela é uma indústria e comércio, e sem substituição tributária também. E ela também teve prestação de serviços, exceto para o exterior, não sujeitos ao fator R, né? Quer dizer que essa atividade que essa empresa faz, ela não está sujeita àquele cálculo do fator R, que é uma atividade aqui, por exemplo, de manutenção, né, de móveis. Você deve estar se perguntando como que eu vou saber se a atividade está sujeita ao fator R ou não. Eu vou trazer uma aula específica para isso, onde eu vou mostrar todas as atividades para você, ok? Mas nessa aula aqui eu só vou explicar como funciona o PGDAS. Então vamos lá, continuando. Depois que você assinalou as atividades, você coloca lá então, né, desmembra os valores, né, você coloca, eu coloquei aqui o que foi de revenda de mercadoria, eu coloquei o que foi de venda de mercadoria industrializada e o que foi serviço. Eu dividi os valores ali e clico em calcular. E a soma de todos esses valores desmembrados aqui tem que dar, né, o valor bruto lá do faturamento que você informou lá no começo, porque senão você não vai conseguir continuar aqui. Se, por exemplo, a venda for com substituição tributária do ICMS, você assinala lá a revenda de mercadoria com substituição tributária. E ali dentro do ICMS, no campo ICMS que você vê ali, você assinala a opção substituição tributária. Depois, né, que você colocou todas as suas receitas de cada atividade, você clica em salvar, você vai cair nessa tela aqui, onde ele vai te dar o valor total do simples a pagar, e você clica então na opção transmitir. Depois você clica em gerar DAS, onde você vai ter então a sua guia final a pagar. Então veja, na tela do PGDAS você se depara com isso aqui, todas as atividades, né, lá no Simples Nacional que você pode ter. Então veja, você tem revenda de mercadoria sem substituição tributária, com substituição tributária, revenda de mercadoria para o exterior, venda de mercadoria industrializada sem substituição tributária, com substituição tributária, venda de mercadoria industrializada para o exterior, locação de bens móveis, locação de bens móveis para o exterior. E ali você tem depois prestação de serviços, escritório de serviços contábeis, enfim, você tem
várias opções ali de atividade. Você vai assinalar todas aquelas que a sua empresa desenvolve, que a sua empresa faturou no mês, né? Então veja aqui, eu coloquei aqui cada uma das atividades que você vai ver lá dentro do PGDAS, porque aquela tela lá fica muito ruim, né? Não dá para enxergar direito, então eu coloquei aqui no slide para ficar mais fácil de você ver. Então veja, eu coloquei aqui todas as atividades que você vai encontrar lá. Então primeiro as atividades do comércio. Então você vai encontrar revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária. É a primeira opção. E quais CFOP, né, vão se encaixar nessa opção aqui? Como você vai saber o que você vai colocar aqui? Se a sua empresa teve vendas realizadas nesse CFOP que você está vendo na tela, significa que ela fez venda, né, revenda sem substituição tributária, que são o CFOP 5102, 5104, 5106. E aqui também tem o 5403 para algumas poucas situações, o 602, 604, 606, 608. E as devoluções, né, 1202 e 2202. Né, porque as devoluções também contam, né, para o cálculo do Simples, porque elas diminuem o seu faturamento. Né? Suponhamos que você vendeu R$10.000, porém um cliente fez devolução de venda naquele mesmo mês de R$1.000. E aí quer dizer, qual foi o seu faturamento? R$9.000, ok? Porque as devoluções diminuem, as devoluções de venda, hein? Cuidado, devoluções de venda diminuem o seu faturamento, devoluções de compra não. Então, você fez uma venda de 10 mil, um cliente devolveu lá uma venda que ele, né, que você fez, ele devolveu R$1.000 e aí você teve então na prática um faturamento só de 9 mil. A segunda atividade que tem lá é a revenda de mercadorias com substituição tributária. E aí entram os CFOP 5405 e 6403. E as devoluções 1411 e 2411. Né? Sempre que você faz a escrituração fiscal da sua empresa, você tem lá, dentro do seu software, né, você vai ter um livro, um registro de apuração do ICMS. E nesse livro, você vai ter todos os CFOP que a sua empresa teve dentro do mês. E é através desse CFOP que você vai assinalar a atividade específica lá dentro. Muitos softwares hoje no mercado já fazem esse trabalho automaticamente para você. Mas é claro que aqui eu estou mostrando para você como funciona, para que você entenda, né, como que é feito isso lá dentro do PGDAS. Às vezes o seu software vai fazer isso automático para você ou não. E a terceira atividade que tem lá de comércio, a revenda de mercadorias para o exterior, que são o CFOP 702 e 706 e devoluções no CFOP 3202. Né? Veja que a revenda para o exterior não existe, não se fala em ST na revenda para o exterior, né? Porque não existe isso. Você não vai cobrar substituição tributária de um cliente que está no exterior, porque ele não se sujeita à legislação do Brasil, ok? Ele não está no Brasil, então ele não se sujeita a essa legislação. Então você não vai cobrar ST dele. Então, na revenda para o exterior, as operações para o exterior, não se fala em substituição tributária. Agora aqui eu coloquei para você as atividades da indústria que tem lá dentro do PGDAS. Então veja, você tem a opção venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte sem substituição tributária, que aí você tem aquele CFOP ali, 5101, 5103, 5105, 5401, 5402, 601, 603, 605, com CFOPs de devolução 1201, 2201, 1410, 2410, ok? Então, sempre que você tiver esse CFOP aí, significa que você fez venda de mercadorias industrializadas sem substituição tributária, ok? E com substituição tributária, né, já é o CFOP 5401, 5402, 6401, 6402, com devolução 1.410, 2.410. Agora, veja uma ressalva. Essa opção
dificilmente será utilizada, pois é extremamente raro uma indústria vender um produto por ela fabricado sujeito a ST, tendo já recolhido o ICMS anteriormente. Apenas em raríssimos casos em que o Estado concede algum benefício ou exige algum pagamento antecipado, né? Então, o que acontece? A indústria, quando ela vende um produto que ela mesma fabricou, e esse produto está sujeito à substituição tributária, o que acontece? Ela cobra o ICMS ST do cliente na nota fiscal dela. E, além disso, ela paga o próprio ICMS dela, ok? Por que ela tem que pagar o ICMS dela? Porque quando ela comprou a matéria-prima, ela não paga ICMS. A indústria não paga ICMS ST sobre as compras de matéria-prima. Ela não paga esse ICMS antecipado sobre as compras de matéria-prima. Ou seja, quando ela vender esse produto, mesmo com ST, ela tem que pagar o ICMS, ok? E isso vale para o Simples Nacional também. Então, muito raro vai ser o uso dessa opção de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte com substituição tributária. Apenas em alguns casos em que o Estado diz para aquela indústria que, olha, você tem que pagar o ICMS de forma antecipada. Aí sim, mas isso aqui vai ser bem raro, ok? Na maioria das vezes, 99%, as indústrias que fabricam produtos sujeitos à substituição tributária, lá dentro do PGDAS, ela vai ter que marcar venda de mercadorias industrializadas sem substituição tributária, ok? E por fim, temos a venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte para o exterior, que são os CFAP 701, 705 com devolução 3201. Continuando aqui, locação, né? Outra atividade que você vai encontrar lá. Locação de bens móveis, exceto para o exterior. Aqui entra aluguel de máquinas e equipamentos feitos com fatura de locação. Então, veja, na locação não tem nota fiscal envolvida, ok? Porque locação não emite nota fiscal. Quem presta serviço de locação emite fatura de locação. Então, aqui vai entrar aluguel de máquinas e equipamentos feitos com fatura de locação. E a opção de baixo, locação de bens móveis para o exterior. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, porém para o exterior, para um cliente localizado fora do país. Na atividade de locação, não há nota fiscal envolvida. O faturamento da empresa é acobertado com faturas ou recibos de locação. A locação não está sujeita ao ICMS e nem ao ISS, ok? Não tem nota fiscal de locação. Continuando aqui, próxima opção é os serviços. Então, veja, a primeira opção de serviços é prestação de serviços, exceto para o exterior, e aí temos escritório de serviços contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia do município. Então, veja, aqui você só vai marcar essa opção se a sua empresa for um escritório de contabilidade, ok? Então, se você trabalha dentro do escritório de contabilidade e for calcular o simples do escritório de contabilidade, você vai marcar essa opção aqui, desde que o seu escritório paga o ISS por fora do Simples Nacional, porque isso é muito comum. Os escritórios de contabilidade costumam ter esse benefício na maioria dos municípios. O município diz, ok, você é escritório de contabilidade, então você paga um valor X para mim todo mês, em valor fixo, ok? Porém, você vai pagar esse valor por fora do Simples. E aí, o que acontece? Quando você marca essa opção aqui, dentro do PGDAS, ele não vai calcular para você aqui o ISS-QN, ok? Que é o Imposto sobre Serviço. E depois nós temos aqui a prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao fator R, sem retenção, substituição tributária de ISS com ISS devido a outro município. Então, veja, o que vai entrar aqui? Serviços de profissão legalmente regulamentada, como medicina, fisioterapia, odontologia, psicologia, terapia, psicanálise, laboratórios clínicos, veterinária,
representação comercial, agenciamento, jornalismo e publicidade, auditoria, gestão, administração, perícia, leilão, despachantes, elaboração de programas de computador, academias de dança, capoeira, yoga e artes marciais, etc. Então, se a sua empresa desenvolve alguma dessas atividades, significa que esse serviço está sujeito ao fator R, ou seja, vai ter que fazer aquele cálculo lá da folha de salários dividido pelo faturamento, ok? Se ficar igual ou acima de 28%, ela vai ser tributada no anexo 3. Se ficar abaixo dos 28%, ela vai ser tributada no anexo 5. E veja que essa opção aqui é para a situação em que o ISS é devido a outro município. Então, veja, deverá utilizar essa opção sempre que o serviço for prestado no próprio, aliás, aqui está até errado, em outro município. Então, veja, você tem uma empresa prestadora de serviço, e aí você prestou o serviço em outro município, não foi dentro do município onde está localizada a sua empresa, foi em outro município, você foi em outra cidade e prestou o serviço. Então, nesse caso, como você prestou o serviço em outra cidade, o ISS vai ser devido para aquela outra cidade onde você prestou o serviço, e não para a cidade onde você está localizado, ok? Aqui ficou errado, é outro município. E mais embaixo, nós já temos o mesmo caso, porém, né, com retenção, submissão tributária do ISS, onde nós temos o serviço e aí teve uma retenção de ISS, ou seja, você passou a responsabilidade do ISS para o cliente. Isso vai acontecer também nos casos em que você prestar o serviço em um outro município. E aí, ao invés de você pagar o ISS para aquele município, você simplesmente passa a responsabilidade para o seu cliente. E aí vai depender muito, né, das prefeituras aí envolvidas. Algumas exigem que faça retenção, outras exigem que o próprio prestador faça o recolhimento do ISS para aquele município. Então, continuando aqui as atividades, nós vamos continuar falando das prestações de serviço. Então, veja, aqui são aquelas prestações de serviço sujeitas ao fator R, que são essas atividades que eu falei ali, né, de profissão legalmente regulamentada, entre aquelas outras ali. E veja, nós temos aqui também, eu passei direto aqui um slide, deixa eu voltar. Nós temos aqui também as atividades não sujeitas ao fator R. Aliás, aqui eu estou voltando, desculpa, me atrapalhei todo aqui com os slides. Veja que outra opção são as prestações de serviço não sujeitas ao fator R e tributadas pelo anexo 3, sem retenção, né, com ISS devido a outro município. Então, veja, as atividades que não estão sujeitas ao fator R, quais são elas, né? São os serviços que não estão sujeitos ao fator R e não sujeitos ao anexo 4. O que está sujeito ao anexo 4? Construção de imóveis, obras de engenharia em geral, né, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação e serviços advocatícios. Então, veja, tudo que eu falei aqui, né, essas atividades que eu falei, estão sujeitas ao anexo 4. E no slide anterior, essas atividades que eu demonstrei aqui estão sujeitas ao fator R, né, que são as atividades de medicina, fisioterapia, representação comercial, etc. Então, tudo aquilo que não foi isso, não está sujeito ao fator R, ok? Tudo que não foi falado aqui não está sujeito ao fator R. Por exemplo, serviço de mecânica, né? Reparação mecânica automotiva, não está sujeito ao fator R, né? Porque eu não falei sobre essa atividade aqui. Um serviço de conserto de imóveis, por exemplo, não está sujeito ao fator R, porque não
Eu não citei essa atividade no fator R e não citei essa atividade no anexo 4. Então, tudo aquilo que não foi falado aqui não está sujeito ao fator R, ou seja, já cai automaticamente no anexo 3, que é aquele anexo mais barato. Então, deve-se marcar essa opção, né, quando o serviço for prestado em município diferente da empresa e o ISS não tiver sido retido. Dessa forma, o ISS é devido a outro município. E na opção de baixo, já é o contrário, né? A mesma coisa. Quando a atividade não está sujeita ao fator R, ou seja, é tributada pelo anexo 3, e o ISS é devido ao próprio município do estabelecimento, né? Que é o caso mais comum. Por exemplo, você tem uma empresa prestadora de serviço, você foi lá, prestou um serviço dentro da sua própria cidade, e aí o ISS é devido para o seu próprio município, ok? É a mais comum, a situação mais comum, que vai ser essa do meio que você está vendo aí. Então, lembra que, para você saber se a atividade não está sujeita ao fator R, basta que você consulte quais estão sujeitas ao fator R e quais estão sujeitas ao anexo 4, que são essas que eu coloquei aí. Se a atividade não for nenhuma delas, ela não está sujeita ao fator R. E a última opção ali é não sujeitos ao fator R, tributados pelo anexo 3, com retenção de ISS, né? Aí já é o caso. A situação lá onde você prestou o serviço exige a retenção do ISS. Suponhamos que você foi em outra cidade, prestou o serviço, e aí, né, você reteve o ISS para passar essa responsabilidade para o cliente. Aí o cliente vai ficar responsável lá pelo recolhimento do ISS. Então, houve uma retenção. Então, se você reteve aquele ISS, significa que o cliente abateu, né, o ISS do valor a pagar da sua nota fiscal. Então, ele te pagou, suponhamos que a nota foi R$100, você reteve R$5 de ISS, então você recebeu ali no final R$95 apenas. Então, quer dizer, você só passou a responsabilidade para o seu cliente pagar o ISS, porém quem está desembolsando o dinheiro, na verdade, é você. Então, aí você marca essa opção dentro do PGDAS para não pagar o ISS novamente, ok? Então, vamos continuar aqui. Agora nós temos os serviços sujeitos ao anexo 4, né? Com ISS devido a outro município e sujeitos ao anexo 4 com ISS devido ao próprio município, que são aquelas atividades que eu já falei: construção de imóveis, obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação, serviços advocatícios. Então, são só essas atividades que estão sujeitas ao anexo 4. Então, veja que a de cima é quando o ISS é devido a outro município, né? Quando você presta o serviço em outro município. E a do meio é quando você presta o serviço no seu próprio município, né? Então, o ISS é devido para a sua cidade mesmo. E a última é sujeitas ao anexo 4 quando há retenção de ISS, que é aquele caso que eu falei para você, né? Quando você tem que reter o ISS, você passa a responsabilidade para o cliente desconta o valor na sua nota, e aí você marca essa opção aqui para não pagar o ISS dentro do Simples. Então, continuando aqui, nós ainda temos essas atividades lá dentro do PGDAS. Prestação de serviços relacionados no subitem 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, exceto para o exterior. E aqui entra o quê? Serviços da área da construção civil relacionados nesses subitens que eu falei e tributados pelo anexo 3, sem retenção ou subvenção tributária de ISS, com ISS devido a outro município. E o do meio é a mesma coisa, porém o ISS devido ao próprio município. Então, veja, né? As construtoras, elas têm a opção de serem tributadas pelo anexo 3 ou pelo anexo 4. Né? O que acontece? Veja, deve-se utilizar essa opção apenas as construtoras que se encaixam naqueles itens, né? E pagam o INSS dentro do Simples. Ou seja,
não fizeram a opção pela desoneração da folha de pagamentos. O que é desoneração da folha de pagamentos? É pagar o INSS por fora do Simples Nacional sobre o valor do faturamento. Então, aqui entram, né, os serviços sem retenção devidos a outro município. Então, veja, as construtoras têm a opção de pagar o INSS dentro do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional. E aí essas construtoras vão fazer a opção se elas vão querer pagar dentro do Simples ou se elas vão querer pagar por fora do Simples. Dentro do Simples ela vai pagar segundo aquelas tabelas lá que eu mostrei para você. E fora do Simples ela vai pagar sobre o valor do faturamento dela, uma determinada porcentagem, né? Que eu não vou entrar aqui nesse detalhe porque aí a gente vai invadir outro setor, que é o departamento pessoal. Então, veja, as construtoras, elas podem pagar o INSS dentro do Simples ou fora do Simples. E aí, a construtora vai escolher se ela vai pagar dentro do Simples ou se ela vai pagar fora do Simples, ok? E aí, isso aí a gente chama de desoneração da folha, quando ela paga o INSS por fora do Simples Nacional. E aí, o INSS vai ser um percentual sobre o faturamento dela, ok? E aí a construtora ela vai avaliar, ela vai estudar, né, qual é a melhor opção para ela. Então, quando a construtora decide pagar o INSS dentro do Simples Nacional, ela tem que marcar essa opção aqui, ok? Serviços da área da construção civil. E, né, essas duas primeiras opções, a primeira sendo outro município, né, o ISS devido a outro município, e na opção do meio, quando o ISS é devido para o próprio município, onde ela está localizada. Ok? E a última ali, atividade, é a mesma coisa, porém com retenção de ISS. Ok? Então não se esqueça esses casos aí da construtora. E aí, aqui no próximo slide, a gente já tem o quê? As construtoras que optaram por pagar o INSS por fora do Simples Nacional. Ou seja, elas optaram pela desoneração da folha. Ou seja, elas vão pagar o INSS sobre o valor do faturamento. Vai ser um percentual sobre o valor do faturamento. Porque às vezes ela pensou, ah não, dentro do Simples vai ficar muito caro, eu prefiro pagar através da desoneração da folha, né? Então eu vou pagar o INSS por fora do Simples sobre o valor do meu faturamento. Então aqui já entra justamente esse caso, né? As construtoras que optaram pelo anexo 4. Né? No anexo 3, o PGDAS vai calcular o INSS. No anexo 4, o PGDAS não vai calcular o INSS, ok? Então, aqui, a primeira opção é quando o ISS é devido a outro município. A opção do meio é quando é devido ao próprio município. E a última opção é quando tem retenção de ISS. Então, continuando aqui. Ainda temos, mais embaixo lá, no PGDAS, serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, sem retenção de ISS. É aqui a primeira opção, devido a outro município, a opção do meio, devido ao próprio município, e a última opção, com retenção de ISS. Né? Então, aqui entra apenas serviços de transporte coletivo. Ok? Isso aqui é transporte municipal, dentro do próprio município. Então, aqui não entra aqueles ônibus de viagem que vai de uma cidade para outra. Isso aqui é transporte coletivo. Aqueles ônibus que atuam dentro da própria cidade. Aquele transporte coletivo que atua só dentro da própria cidade. Aquelas vans, né, os ônibus de transporte coletivo. Então, aí você marca essa opção aqui. E aí você vai ver, né? Devido a outro município, quando você presta o serviço... Na verdade, essa primeira opção vai ser muito rara, né? Quase não vai acontecer. Porque se você vai prestar para outro município, né? Você já não vai estar prestando um transporte municipal, ok? Mas às vezes você vai até aquele município, né, para fazer o transporte, por exemplo, do cliente para o seu município. Então aí pode acontecer.
E a opção do meio é quando, né, é o mais comum, quando você presta o serviço dentro do seu próprio município, ali faz o transporte ali dentro do próprio município e o ISS é devido ali na sua própria cidade. E a opção de baixo é quando tem retenção de ISS por algum motivo. Quando você tem que passar a responsabilidade do ISS para o cliente, né? Geralmente isso vai acontecer quando você tem que sair da sua cidade e ir para outra cidade prestar o serviço. Por fim, nós temos prestação de serviço para o exterior, né? Muito simples, quando você presta o serviço para um cliente que está localizado em outro país. E temos também aquilo ali, prestação de serviços relacionados nos anexos 7.02, 705 da lista anexa da Lei Complementar 116 para o exterior. É a mesma coisa das construtoras, né? São as construtoras, porém, quando elas prestam serviço para um cliente que está localizado fora do país, ok? E aí, nós ainda temos, veja quantas atividades nós temos lá dentro do PGDAS. Nós ainda temos serviços de comunicação, de transporte intermunicipal e interestadual de carga e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Então veja, aqui já entra as rádios, né? Já entra as prestadoras de serviço de comunicação em geral, operadoras de telefonia, TV a cabo, internet e também as transportadoras, né, de carga, aquelas transportadoras de carga. Então, todas essas empresas vão assinalar essa opção. E aí, os CFOPs que vão estar vinculados são esses aí, ó, 5301, 5302, 5303. Então, são vários CFOP aí. Então, todos esses CFOP aí vão estar vinculados a essa atividade. E na opção de baixo é a mesma coisa, porém quando o serviço é tributado, né, para um cliente que está localizado fora do país. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. E aí nós temos também essa atividade. Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, exceto para o exterior. Então nós temos sem retenção de ISS, devido a outro município e devido ao próprio município. Então aqui já entram as gráficas. A atividade gráfica está sujeita tanto ao ISS quanto ao IPI ao mesmo tempo, mas não está sujeita ao ISS. Deve-se utilizar essa opção quando o ISS for devido a outro município, a opção de cima, né? O que vai ser raro para as gráficas. E a opção do meio, que é a mais comum, quando o ISS é devido para o próprio município. Então veja, atividade simultânea de ISS e IPI, nós estamos falando das gráficas, né? Porque as gráficas compram material para prestar um serviço. Elas fazem uma industrialização e uma prestação de serviço ao mesmo tempo, ok? Elas transformam o papel em outra coisa, mas aí elas estão prestando um serviço, elas não estão vendendo um produto acabado. Então essa atividade está sujeita ao IPI, né, que é o Imposto de Produtos Industrializados, e ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ao mesmo tempo. Então aí, se for uma gráfica, você vai marcar essa opção aqui. E a terceira opção ali é quando tem retenção do ISS. E a última opção é quando a gráfica presta serviço para cliente localizado fora do país. Vamos lá, continuando aqui. Agora a gente vai para a nossa interatividade. Número 1. A empresa Castro Lima Representação Comercial Limitada obteve em outubro de 2019 os seguintes valores. Faturamento mensal 100 mil, faturamento últimos 12 meses 1.300.000, folha de salários últimos 12 meses 180 mil reais. Analisando esses dados, em qual anexo do Simples Nacional essa empresa será tributada no mês de outubro de 2019? A. Anexo 1, B. Anexo 2, C. Anexo 3, D. Anexo 4 ou E. Anexo 5. Então pense um pouco. Vamos lá, vamos conferir a resposta. A resposta correta é o anexo 5. Por quê, né? Veja, se a folha de salários foi 180 mil, o faturamento dos últimos 12 meses 1.300.000, nós pegamos 180 mil e dividimos por 1.300.000 e deu 13,84%. Quer dizer, ficou abaixo de 28%, portanto, essa empresa aqui será tributada no anexo 5.
Próxima questão. Número 2. Opa, eu passei aqui. Vamos voltar aqui. Número 2. A empresa comercial Andrade Limitada, ao calcular o DAS a pagar de determinado mês, assinalou apenas uma única opção no PGDAS, que foi essa aqui. Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária. Quando ela foi calcular o DAS dela, ela marcou essa opção. Sendo assim, qual do CFOP abaixo não é possível encaixar nessa opção? Alternativa A, 502, alternativa B, 602, alternativa C, 5405, alternativa D, 5104, alternativa E, 5106. Se quiser pausar o vídeo aí, fique à vontade. Então, pense um pouco. Vamos lá, vamos conferir a resposta. A resposta correta é a alternativa C, 5405. Por quê? Porque 5405 é revenda de mercadorias com substituição tributária. Porém, ela marcou lá no PGDAS que é sem substituição tributária. Então, esse CFOP não se encaixaria nessa situação. Todos os outros se encaixariam. Então, vamos aqui, continuando. Número 3. Qual dessas atividades não está sujeita ao fator R para cálculo simples nacional? Qual delas não está sujeita ao fator R? Então, vamos lá. Alternativa A, serviços de profissão legalmente regulamentada. Alternativa B, representação comercial. Alternativa C, administração. Alternativa D, manutenção e reparação mecânica. Ou alternativa E, academias de dança. E aí vai ser difícil, hein, você lembrar. Será que você vai lembrar? Então, pense um pouco. Vamos lá, vamos conferir a resposta. A resposta correta é a alternativa D, manutenção e reparação mecânica. Essa atividade não está sujeita ao fator R, porque ela não foi citada lá naqueles slides onde eu falei quais atividades estão sujeitas ao fator R e quais estão sujeitas ao anexo 4, ok? Vamos lá, mais uma questão. Complete as lacunas com o CFOP correto e assinale a alternativa que as completa. Primeiro, revenda com ST com com ICMS recolhido anteriormente dentro do Estado. Segundo, revenda com ST com cobrança do ICMS fora do Estado. E terceiro, venda de produção própria com ST com cobrança do ICMS dentro do Estado. Então, qual alternativa completa as lacunas? Alternativa A, 5405, 6403, 5401. Alternativa B, 5403, 6405, 5401. Alternativa C, 5405, 6403, 5403. Alternativa D, 5401, 6403, 5405. Ou alternativa E, 5405, 5403, 5401. Então, pense um pouco. Se quiser, pause aí para você pensar com calma. Pense um pouco. Então, vamos lá, vamos conferir a resposta. A resposta correta é a alternativa A, Revenda com ST, com ICMS recolhido anteriormente dentro do Estado. É o 5405, ok? Revenda com ST, com cobrança do ICMS fora do Estado. Então, quer dizer, já começa com 6. Então, veja, revenda com ST, com cobrança do ICMS. 6403, não pode ser outro. E venda de produção própria com ST, com cobrança do ICMS dentro do Estado, só pode ser o 5401, ok? Então, aqui nós finalizamos essa aula, sobre o Simples Nacional, e na próxima aula a gente já vai falar sobre o lucro presumido. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.